Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, domingo, dia 7 de junho de 2020. E nesse domingo nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória que é devida, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, reconhecendo que não há outro Deus além desse Deus todo maravilhoso, Deus todo poderoso. Hoje nós temos que, apesar dos pesares, cantar ao Senhor de alegria. O Senhor nos proporciona mais um acordar, mais um amanhecer, e a gente tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Hoje estou com a minha filha aqui na igreja e a gente estava falando, que saudade que a gente tem de ver a igreja cheia e de ver os irmãos em comunhão, uns dando as mãos aos outros, louvando ao Senhor, o grupo de louvor aqui na frente, exaltando o nome do Senhor, os diáconos trabalhando, a igreja a uma exaltando o nome do Senhor. Mas nós queremos que esse tempo aí será restaurado e a gente vai fazer muita festa quando isso voltar. A gente vai celebrar ao Deus Todo-Poderoso por essa nova oportunidade que Ele nos concede. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar tributando toda a honra, louvor ao Senhor, toda a glória que é devida dentro das nossas casas, um lugar que também deve ser uma manifestação do poder divino. A igreja no lar, a igreja de Atos crescia em casa e a igreja hoje tem crescido também nos lares. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Salmo 65, que é basicamente um hino, um momento de ação de graças. Eu quero ler para os irmãos Salmo 65, Salmo 65. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. A ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingindo-os de poder, que aplaca o rugido dos mares e o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas, tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos e aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém. Esse texto, esse salmo, é um salmo lindíssimo, onde o salmista, provavelmente aqui Davi, ele tributa ao Senhor tantas coisas boas, ele manifesta o seu louvor, um hino totalmente de gratidão pelo favor divino, pelas bênçãos divinas, pelo poder divino, pela manifestação desse poder sobre a natureza, sobre o sustento, sobre a colheita. Então Davi aqui ele relaciona três coisas muito importantes na sua vida, que é exatamente para pontuar esse Deus maravilhoso a qual Israel servia. Interessante observar que esse é um salmo de ação de graça em um governo que foi considerado um dos governos que teve mais guerra, que era o governo de Davi. O governo de Davi, o seu período de reinado foi considerado um período de grande expansão para Israel, expansão territorial,
aonde Davi unifica os reinos, e agora você não tem mais reino do norte e reino do sul, você tem o reino de Israel, e Davi, através da força do seu exército, ele expande, ele alarga as fronteiras da sua terra, e agora, depois disso, Salomão assume um reinado de paz, um reinado sem guerra. Interessante a gente observar que no meio desse reinado de Davi, um reinado movido por conflito, por guerra, por rumores de guerra, por traições, por perseguições, nesse reinado cheio de conflito, Davi para poder agradecer a Deus. Isso aí talvez se aparente um pouco com a nossa vida, no sentido de que a gente está sempre em algum tipo de batalhas emocionais, batalhas espirituais, batalhas pessoais no trabalho, dentro da família, em crise conosco mesmo, e então a gente vive em constantes conflitos, e às vezes a gente não para agradecer a Deus tantas coisas boas. Diante dessas batalhas todas, diante do coronavírus, diante do desemprego, diante da fome, diante das situações que estão nos cercando e nos cerceando, até mesmo de poder tomar alguma atitude, sair de casa, fazer alguma visita, matar a saudade, diante disso tudo, diante desses conflitos, dessas batalhas, eu e você, eu tenho certeza que temos motivos de sobra para agradecer a Deus, motivos de sobra para poder exaltar o nome do Senhor. E Davi, ele usa do primeiro versículo ao versículo 4, exatamente para expressar a sua ação de graça pelo favor divino. Davi expressa a sua alegria, a sua gratidão pelo favor que Deus o concede. Olha só que interessante. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, e a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Olha que interessante. E aí ele vai falar no versículo 4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que os assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a tua bondade, a bondade de tua casa, do teu santo templo. Ele está falando que as pessoas que serão ouvidas e atendidas e serão perdoadas, é o Senhor quem as aproxima, é o Senhor quem traz, é como o Senhor tivesse um poder magnético sobre nós e fôssemos atraídos pela pessoa de Deus. Em suma, Davi, ele expressa a sua gratidão, o seu favor divino, pela resposta de Deus à oração, e pelo perdão e favor espiritual de atrair um povo, indivíduos a Ele, permitindo que esses indivíduos pecadores sejam perdoados e tenham a condição do recomeço. Olha que interessante. Davi, ele expressa a sua gratidão pelos favores divinos. Ou seja, a gente poderia trabalhar a ideia que Davi expressa sua gratidão pela graça, um favor que nós não merecemos, que seria o perdão dos nossos pecados, o ouvir a nossa oração e sermos atraídos, convocados, chamados, aceitos por esse Deus Todo-Poderoso. Davi expressa sua gratidão também quando a gente olha do versículo 5 ao 8 e diz assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingindo-os de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das grandes ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Davi aqui expressa a sua gratidão, o seu momento de ação de graça, pelo favor divino. Os feitos de Deus aqui nesse texto, nesses versículos 5 ao 8, são tidos como feitos espantosos. Olha só, com tremendos feitos, respondes na tua justiça. Ele fala que Deus é esperança para todos os confins da terra. É Ele que consolida os montes, em cada lugar um monte, dali ele não sai, cingindo de poder. É Deus quem aplaca, quem cala o rugir dos mares. Ou seja, Davi, ele expressa sua gratidão a Deus
pelos feitos divinos e pelo domínio sobre toda a criação. Nesse texto mostra aquilo que é somente atribuído a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É Deus é quem acalma a tempestade. É Deus quem tem o poder sobre os fenômenos naturais. E isso que Jesus vem mostrar em João, quando aparece vários milagres em João, são exatamente os milagres para mostrar que Jesus é Deus. No Antigo Testamento, somente Deus acalma a tempestade. No Novo Testamento, Jesus acalma a tempestade e diz: olha, eu sou aquele que acalma a tempestade, eu estou com vocês, mostrando que Jesus é Deus no Novo Testamento. Isso vem mostrar para nós que somente Deus pode ser responsável pelos tormentos cessarem. Somente Deus pode ser responsável por calar as tempestades. Então Davi reconhece e atribui o poder sobre toda a criação, sobre todo o cosmos, sobre toda a natureza. Davi atribui isso somente a Deus, e ele não apenas atribui, mas ele agradece. É um salmo de gratidão. Então, nesse momento de ação de graça, nesse hino de ação de graça, o louvor de Davi é porque Deus tem o poder nas suas mãos. Que coisa maravilhosa! Então Davi agradece pelo favor divino, pelo perdão, pela atração de Deus, em Deus nos atrair a Ele. Ele agradece pelo poder divino, pelo controle sobre todas as coisas que para nós são incontroláveis. E a terceira coisa, Davi ele agradece a Deus pelo sustento básico, pela colheita divina. Do versículo 9 em diante diz assim: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amolece com chuvisco e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Davi ele está exaltando a Deus por essa colheita divina. Interessante que ele não atribui aos fazendeiros, aos agricultores, às técnicas de plantio, o sucesso da produção. Ele atribui a Deus como um favor de poderem colher, de poderem ter a fartura, o sustento. Interessante que Davi fala que Deus visita a terra e a rega. Ele atribui a chuva, o sereno, a fertilidade da terra pela boa mão do Senhor. Interessante que Davi não coloca a gratidão naqueles que estão no campo trabalhando, mostrando que eles só estão trabalhando no campo porque Deus é quem rega a terra. Olha que interessante. Davi ele celebra, ele se alegra, ele agradece pela colheita divina, porque Deus é quem prepara tudo. É Deus quem prepara tudo. E o resultado disso, de Deus preparar tudo, é a colheita maior, aonde no versículo 11 ele expressa: coroas o ano da tua bondade. E aí ele afirma: olha, as tuas pegadas destilam mel, destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. O resultado é que as colinas, os pastos e os vales se juntam para regozijar ao Senhor. Aí ele junta tudo isso: coroas o ano com a tua bondade, destilam fartura sobre as pastagens, os campos, os vales. E aí ele fala: vestem-se de espigas e exultam de alegria e cantam. Ou seja, ele vai trabalhar a ideia do salmista 19, aonde toda a natureza celebra o nome do Senhor, toda a criação celebra o nome do Senhor. A gratidão de Davi aqui, irmãos, não era pelo poder bélico ou pelos sucessos na vitória, na guerra, pelas vitórias na guerra. A gratidão de Davi é porque aquele povo tinha o básico para comer. Eles tinham na sua despensa a comida que eles atribuíam à providência de Deus. Davi não mostra aqui
nenhuma gratidão pelo seu exército, no sentido de depender do seu exército para ter vitória. Ele não coloca aqui a confiança nos agricultores, ele não deposita a sua esperança no seu governo, mas tudo ele atribui o poder, ele atribui a graça divina, ele atribui a colheita, o sustento, tudo a Deus. E meus amados irmãos, nesses dias tão difíceis, o que nos cabe é atribuir ao Senhor tudo que a gente tem. Seja um momento complicado na vida, na saúde, seja o pouco da comida na despensa, seja talvez as dificuldades em quitar as contas no final do mês, nós temos que atribuir tudo ao Senhor, no sentido de que Deus tem providenciado, tem nos ajudado, tem nos dado direção, nos guiado os passos. E a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, de todos os conflitos, de todas as batalhas, o Senhor não nos abandona, Ele está conosco, Ele nos guia, nos protege e nos dá direção. Que essa manhã seja para todos nós uma manhã de ação de graças, uma manhã onde agradeçamos o Senhor pelo seu favor sobre nós, pela manifestação do seu poder sobre nós e pelo sustento que Ele nos dá todos os dias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que seu culto no lar seja um culto abençoadíssimo e que você desfrute da presença do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã.